Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste novo dia, nesta nova semana, primeira semana do Advento. Comece este dia, amados e amadas, voltando sua atenção para dentro de você mesmo, acessando o belo, a essência que te habita, Deus mesmo. Inspire e expire. E veja, acompanhe esse movimento sagrado do inspirar e do expirar. E acolha esta paz que está em ti. Meditemos o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 8, versículos de 5 ao 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando viu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma vez nos surpreende Jesus com seus gestos e atitudes. É o Deus da inclusão, é o Deus do amor, é o Deus que não separa, é o Deus que quer que todos estejamos em um mesmo barco, o barco do amor, o barco da humanidade reconciliada. Tantas vezes se ouve de pessoas que se dizem religiosas em relação a espaços que não pertencem ao nosso espaço. Se ouve, ali não tem coisa que presta. E se usa nomenclaturas pejorativas para falar de alguns espaços diferente dos nossos espaços. Amados e amadas, é prova de tamanha ignorância as pessoas que assim se referem a outros espaços que não pertencem ao nosso rito, como espaços obscuros. Não são. Se ali tem pessoas que praticam coisas obscuras, mas isto não faz daquele lugar ou daquela instituição um lugar pejorativo, um lugar desprezível. Quem somos nós para dizer que este lugar do qual estou é o certo, é o verdadeiro, é o mais correto? Aquele que está lá fora não é digno da nossa admiração. Busque conhecer.
Busque estudar aquelas outras manifestações religiosas, e você vai ver que lá também tem coisas boas, que lá também a luz se encontra. Falo isto porque o Evangelho de hoje vem ao encontro desta narrativa. Jesus está caminhando e um oficial romano, sim, aquele que era inimigo número 1 dos judeus, era alguém que traía a própria pátria. Mas este homem tem algo bom. Ele vem até Jesus com um pedido: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. A iniciativa de Jesus é direta: vou curá-lo. Jesus não vê barreira no fato dele ser um oficial romano. Não, isso não é barreira para Jesus agir. Ele age imediatamente: vou curá-lo. Que belo! Jesus não cria barreiras, somos nós que criamos. Somos nós que dizemos que ali não presta, aquele lugar não presta, e usamos tantas palavras pejorativas para nos relacionar a tais lugares. Jesus não usa nada disso, pelo contrário, ele se coloca à disposição: vou curá-lo. E Jesus percebe, ao se manifestar a favor de curar aquele escravo, ouve o coração deste oficial romano. Quando diz a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Esse oficial romano conhecia a cultura que estava inserido, a cultura dos judeus, que dizia que um judeu não podia entrar na casa de um pagão, pois se o fizesse ficava impuro como o pagão. Por isso, esse oficial romano, que ama tanto a Jesus, ele quer o bem dele, não quer que ele fique impuro, não quer que ele entre em sua casa, porque assim ele poderá ficar impuro. Quanta fé! Isso faz com que Jesus olhe de novo, novamente para esse oficial romano e diga: nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Amados e amadas, Jesus está falando do meio daqueles que diziam ser homens religiosos, ser homens modelo a ser imitados. Não, estes religiosos não são dignos da fé deste oficial romano. Jesus não encontrou no meio deles ninguém com a fé tão exuberante, tão grande, tão bela. Caríssimos, como tem sido a nossa fé? Qual o tamanho desta fé? Jesus viu que a fé daquele oficial romano, estrangeiro e pagão, era muito maior do que daqueles que se diziam ser religiosos, do que daqueles que diziam terem fé. Nada de fé. A fé do oficial romano é muito maior. É digna de ser imitada e exaltada pelo próprio Deus. E por isso ele termina dizendo: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus. É uma grande lição que nos dá Jesus por meio do exemplo e modelo deste oficial romano. Rezemos, amados e amadas, e peçamos ao nosso bom Deus que tire de nós, dos nossos corações, os preconceitos, as barreiras que nos impedem de conviver harmonicamente com todas as religiões, com todos os credos, com todas as etnias, todas as pessoas. Dai-nos, Senhor, esta facilidade, este coração aberto para conviver com todos. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo.